Muito bem-vindos ao nosso canal de infectologia. Eu sou Renato Cassol, médico infectologista, e vou falar hoje para vocês uma forma simples de como utilizar antibióticos, antimicrobianos. Então, a primeira coisa e a mais importante de todas é nós sabermos o nome da doença infecciosa. Isso é essencial para se tratar um antibiótico, um paciente. Ou seja, não se dá antibiótico para febre, não se dá antibiótico para leucocitose, nem para desvio à esquerda. O nome da doença infecciosa é essencial para a antibiótico terapia correta, tá certo? Depois, o próximo passo, depois de sabermos o nome da doença infecciosa, é se ela é nosocomial ou se ela é comunitária. Isso faz toda a diferença. Se ela for nosocomial, ou seja, com patógenos de um hospital, nós temos que saber a microbiota local e utilizar os protocolos locais. Agora, se ela for uma infecção comunitária, nós podemos utilizar os protocolos mundiais, porque, por exemplo, pneumonia nos Estados Unidos, pneumonia no Brasil ou pneumonia na Oceania, eles têm o mesmo patógeno como mais prevalente, por exemplo, o pneumococo. Então nós temos que dar um antibiótico de escolha para o patógeno mais provável daquela doença infecciosa que nós identificamos, fizemos o diagnóstico. Então vou seguir agora com alguns exemplos. Por exemplo, nós temos um paciente, ele tem uma pneumonia bacteriana, ok? O patógeno mais comum é o Streptococcus pneumoniae, pneumococo, ok? Ela é comunitária. Qual é a droga de escolha para o pneumococo? São os beta-lactâmicos. Amoxicilina, por exemplo, sem o clavulanato, porque o pneumococo não produz beta-lactamase. Então, sabendo disso, nós podemos utilizar a amoxicilina e a amoxicilina nós temos que fazer a seguinte pergunta para nós mesmos, isso é PK/PD, ela chega no sítio infeccioso que nós estamos tratando? A amoxicilina chega. Vou dar um exemplo aqui então, e se quiseres tratar, por exemplo, com vancomicina essa pneumonia, ok? A vancomicina ela é excelente para o pneumococo, inclusive para pneumococos mais resistentes. Todavia, ela não tem uma boa penetração no tecido pulmonar, então ela não é a droga de escolha nessa situação. Se esse mesmo paciente tivesse uma meningite por Streptococcus pneumoniae, pneumococo, vancomicina seria uma droga de escolha muito boa, porque ela tem uma penetração pela barreira hematocefálica excelente. Então, nós sabermos o PK/PD desses antimicrobianos é essencial para que nós consigamos ter níveis teciduais no tecido da infecção adequados para que o tratamento seja o mais breve possível e com melhor êxito, tá certo? Além disso, nós temos também que verificar se o paciente não tem alergias prévias ou exposição prévia a esse antimicrobiano, o que pode fazer com que na alergia ele não possa ser usado e no uso prévio recente que ele possa ter algum grau de resistência bacteriana. Então, isso faz parte da anamnese também. E qual é o futuro, Renato? O futuro é farmacogenética. Farmacogenética é o estudo da genética do seu paciente para se utilizar a melhor droga para ele, ou seja, uma droga individualizada para aquele paciente. Nós já usamos isso, em certa forma, já com antirretrovirais. Por exemplo, os pacientes que necessitam usar abacavir para o tratamento do vírus do HIV, eles têm que fazer um teste genético chamado HLA B5701, o teste de sensibilidade ao abacavir. Se ele tiver essa expressão gênica, o abacavir não pode ser utilizado porque o paciente pode desenvolver uma farmacodermia Steven Johnson extremamente grave com risco de vida. Então esse é o futuro da antibiótico terapia na medicina. Acredito que para pacientes internados isso vai ser muito mais acelerado do que pacientes comunitários, até pela facilidade dos testes, mas esse é o futuro, nós sabermos a farmacogenética que esse paciente tem para utilizarmos o melhor remédio para ele. Então, resumindo, pessoal, o que nós temos que saber? Nós temos que saber o nome da doença infecciosa, se ela é comunitária, se ela é nosocomial. Nós temos que saber o patógeno mais prevalente, ok? Sabemos o patógeno mais prevalente, nós temos que dar a droga mais potente para aquele patógeno, desde que ela tenha um PK/PD adequado, ou seja, que ela chegue no tecido infectado. Esse é o resumo de como se utilizar antibiótico terapia na prática clínica. Muito simples, muito fácil, é só seguir esses passos que a chance de êxito é enorme. Um grande abraço, sou Renato Cassol, médico infectologista, e até o próximo vídeo.